viajar? Para onde? Continuando a nossa viagem por Paris, ainda que seja na lembrança, já que por conta da pandemia não podemos ir para lá fisicamente. Mas para quem já acompanhou o programa passado, viram que viajar por Paris, a capital da França, com aqueles monumentos tão importantes e as lindas vistas da cidade, nós já mostramos para vocês no programa anterior. Hoje queremos destacar mais alguns lugares especiais. E o primeiro deles é nada mais nada menos que o Palácio de Versalhes. Ele fica a cerca de 20 quilômetros de Paris e nos permite fazer uma viagem diretamente ao século dos exageros retumbantes e do requinte extremo do rei Luís XIV e da rainha Maria Antonieta. Isso nós já verificamos lá na chegada, com aqueles imensos portões dourados, banhados a ouro praticamente. Mas no auge da sua megalomania, foram instalados ali nada menos de que 6.000 membros da corte. E não sem razão para isso foram construídos 700 quartos nesse palácio. O Palácio de Versalhes possui ainda 2.153 janelas, 67 escadas, 352 chaminés e 1.250 lareiras. Números que impressionam mesmo, não? E aberto à visitação, nós podemos apreciar toda essa suntuosidade nas paredes revestidas de tecidos finos e bem coloridos, nos tetos todos pintados com lindos afrescos, nos inúmeros quadros nas paredes, nas colunas douradas, nos finos lustres de cristal espalhados por todos os aposentos, nos imensos tapetes e no mobiliário da época, todo ricamente decorado com peças caríssimas em mármores raros, porcelana, ouro e prata. O quarto da rainha Maria Antonieta é pura ostentação, como se diz nos tempos atuais. Mas o que dizer dos salões de baile nos remetendo a cenas de filmes antigos e luxuosos? E até mesas postas com prataria nós podemos ver no local. Tudo isso fiz alguns registros para partilhar com vocês, mas mostrar que tão impressionantes quanto o decor do palácio são os magníficos jardins, com uma série de plataformas simétricas, com canteiros, estátuas, vasos e fontes, tudo trabalhados numa pequena área de 700 hectares. Mas tudo muito bem disposto num requinte que encanta os nossos olhos. Costumo dizer que são cenas daquele programa O Mundo Visto de Cima. Maravilhoso, alguns registros feitos com mais algumas fotos, tudo muito encantador. Mas retornando a Paris, vamos falar um pouco sobre o Rio Sena. Lembrando que é como se fosse a principal avenida de Paris, pois corta a cidade. E um passeio de barco no chamado bateau-mouche, que são os barcos que navegam pelo rio, é um dos melhores city tours que se pode fazer da cidade. Em cerca de 2 horas, é possível ver de perto alguns dos principais monumentos da cidade e de um ponto de vista completamente diferente, como o Museu do Louvre, o Hotel de Ville, a Praça de la Concórdia, a Torre Eiffel e a Catedral de Notre-Dame. Lembrando mais uma vez que o meu passeio foi anterior ao incêndio de 2019, assim dá ainda para apreciar o belo edifício com as suas majestosas torres e o pináculo, que infelizmente foi totalmente destruído nesse incêndio. Nesse passeio é como se os cartões postais de Paris fossem desfilando à nossa frente. E quando anoitece, o cenário se torna ainda mais belo e apaixonante. Ver a cidade luz ofuscando os nossos olhos com tanta beleza é sem dúvida um passeio imperdível. A Torre Eiffel iluminada vale as inúmeras tentativas de registros. E até uma estátua da Liberdade nós podemos avistar, lembrando que ela é originalmente francesa. A que existe em Nova York foi um presente que a França deu aos Estados Unidos.
Diferentes empresas operam esses passeios, alguns com refeições inclusas, com pontos de partida ao longo do rio. Então, sem dúvida, uma experiência maravilhosa fazer um passeio, começá-lo de dia e terminá-lo à noite pelo Rio Sena. E Paris é muito conhecida pela sua gastronomia e pelas maravilhosas docerias, as pâtisseries, com destaque para os macarrons, que são aquelas tortinhas finas de cores variadas, doces e saborosas. É comum encontrarmos nas ruas de Paris lojas especializadas nessas iguarias, com pirâmides montadas de cores chamativas que acabam sem dúvida por seduzir inúmeros clientes. Mas dentro de todo esse glamour e deslumbre de Paris que nós vimos até agora no programa, nós também podemos encontrar bonitas histórias de fé, assim como é a história da Capela da Medalha Milagrosa de Paris. Você já ouviu falar dela? A Capela da Medalha Milagrosa é um importante lugar de oração e peregrinação que atrai inúmeros fiéis vindos do mundo inteiro, desejosos de um momento de recolhimento e de proteção da Virgem Maria. Porém, essa capela fica bem discreta dos olhares dos inúmeros turistas que visitam Paris. Para chegarmos até ela, nós temos que passar por um portão que dá acesso a um tipo de corredor largo que antecede a entrada da Capela da Medalha Milagrosa, que fica na Rua du Bas. Quem conhece a história de São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, esse nome de rua é um pouco conhecido, sim. E sem o agito lá de fora, esse local nos pede silêncio e oração. O edifício da capela é do ano de 1815 e era a sede do Convento das Filhas da Caridade, congregação religiosa fundada por São Vicente de Paulo. Assim, logo na entrada já tem uma linda imagem do santo. Como ele fundou essa congregação juntamente com Santa Luísa de Marillac, ela também está representada numa linda imagem no corredor. Além das inúmeras placas de agradecimento dos fiéis pelas graças recebidas que revestem todas as paredes. E lembrando que em 1830, uma noviça das Filhas da Caridade que morava nesse convento, de nome Catarina Laboré, estava em oração e diz ter recebido a visita da Virgem Maria, que se revelou a ela como sendo a Nossa Senhora das Graças. A Virgem fez a ela 3 aparições, sendo uma delas em 27 de novembro de 1830, o dia onde celebramos a Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. Nessas aparições, Nossa Senhora disse a Catarina para mandar fazer medalhas, para serem distribuídas aos franceses que estavam assolados pela peste e outros males na época. Catarina Laboré, junto com o padre seu confessor, cunharam o modelo da medalha conforme o pedido de Nossa Senhora. Ao ser distribuída, a medalha ganhou fama de medalha milagrosa quando, em 1832, eclodiu em Paris uma terrível epidemia de cólera que fez cerca de 20.000 vítimas fatais. As Filhas da Caridade começaram então a distribuir as primeiras 2.000 medalhas de Nossa Senhora. As curas se multiplicaram, bem como as proteções e conversões. Por isso, o povo parisiense a chamou de Medalha Milagrosa. Hoje, essas medalhas de Nossa Senhora das Graças são cunhadas aos milhões e são diversos os relatos de graças alcançados por sua intercessão. Numa de suas faces, a medalha milagrosa apresenta uma inicial e desenhos que nos introduzem ao segredo de Maria. Com a letra M está encimado pela cruz de Cristo. Embaixo vemos 2 corações, um contornado de uma coroa de espinhos e o outro transpassado por uma lança. E ainda 12 estrelas estão gravadas ao redor da medalha, que simbolizam as 12 tribos de Israel.
E os dois corações, um cercado de espinhos e o outro transpassado, lembra o coração de Jesus e de Nossa Senhora. Segundo relatos de Catarina, Nossa Senhora lhe mostrou um globo e disse estas palavras: "Este globo que vês representa o mundo inteiro e cada pessoa em particular. Os raios são símbolos das graças que derramos sobre as pessoas que me pedem. Os raios mais espessos correspondem às graças que as pessoas se recordam de pedir. Os raios mais finos correspondem às graças que as pessoas nem se lembram de pedir." E ainda no verso da medalha aparece a imagem de Maria com a mensagem: "Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós." Toda essa história bonita desemboca dentro da capela da Medalha Milagrosa. Lembrando que após as aparições de 1830, muitas noviças chegaram ao convento que precisou ser ampliado. Em 1930, no centenário dessas aparições, a igreja foi construída e foi reformada até adquirindo o formato da capela que nós encontramos hoje. O órgão da igreja, assim como dois quadros ao seu lado de São José e Santa Ana, estão na capela desde a sua construção. Mas adentrando essa capela, que não é muito grande, nós podemos ver 3 altares lá na frente. Num deles tem um relicário com o corpo de Santa Luísa de Marilac, a fundadora da Congregação das Filhas da Caridade, juntamente com São Vicente de Paulo. E ali ao lado vemos o relicário com o coração de São Vicente, como nós já contamos no programa anterior, que o seu corpo está na Capela São Vicente, mas o seu coração aqui na Capela da Medalha Milagrosa. No outro altar está o corpo intacto de Santa Catarina Labouré, onde dizem ter sido o local que ocorreram as aparições de Nossa Senhora. E no centro da capela está o altar principal, que é de 1856, feito todo em mármore e decorado com esculturas douradas e medalhões. Neste altar há também uma imagem feita com o mesmo mármore, uma imagem de Nossa Senhora em cima de um globo pisando em uma serpente. E de suas mãos saem todos esses raios da Virgem, que é a Nossa Senhora das Graças. O único elemento desse altar do edifício original de 1815 é o sacrário, todo em prata dourada e em forma de um templo grego. E há também o afresco original no arco da abóboda, que representa a primeira aparição que Nossa Senhora fez a Catarina de Labouré. Lembrando que eu estive lá numa ocasião em peregrinação e o padre, que era o nosso diretor espiritual, Frei Antônio Pereira dos Santos, celebrou uma Santa Missa na capela. Fiz algumas imagens também que a gente vai apreciando enquanto continuemos as nossas explicações. Vamos agora conhecer a história de Santa Catarina Labouré. Catarina Labouré nasceu no dia 2 de maio de 1806 na França. Era filha de fazendeiros e, após a morte de sua mãe, entrou como noviça na Casa das Filhas de Caridade. Foi neste lugar que ela teve as visões de Nossa Senhora. Irmã Catarina morreu em 31 de dezembro de 1876 e foi beatificada em 1933. Nesta ocasião, abriram a sua sepultura e seu corpo foi encontrado intacto. Nessa altura, ele foi transferido para a Capela da Medalha Milagrosa, onde repousa sobre o altar, conforme algumas imagens que já mostramos para vocês. Lembrando que foi uma ocasião especialíssima que vivenciei lá e pude depois colher algumas palavras do Frei Antônio Pereira dos Santos, falando um pouco dessa experiência que nós vivemos lá e que a gente vai ouvir agora as palavras dele. Frei Antônio, nossa última missa na Capela da Medalha Milagrosa, e o senhor podendo ali celebrar, presidir sozinho essa Santa Missa. Como está se sentindo, Frei Antônio, nesse momento? Olha, Cidinha, eu digo que Deus tem coisas reservadas para nós que não podemos duvidar. E certamente nessa peregrinação, claro que foram vários momentos assim de glória, momentos
de experiência com Deus. E essa última missa aqui da nossa peregrinação, Deus permitiu, né, que isso acontecesse, nós podermos estarmos nesta igreja, celebrar a Eucaristia juntamente com outras pessoas de outros países. É uma alegria muito imensa diante daquilo que a gente está fazendo e que Deus, portanto, está nos concedendo nessa peregrinação. Que Deus assim continue nos abençoando nesta nossa peregrinação e com certeza Ele já derramou muitas bênçãos sobre a nossa vida. Fechar a nossa viagem por Paris, na Capela da Medalha Milagrosa, nesta semana em que celebramos o dia de Nossa Senhora das Graças, eu vou lançar um desafio para vocês que acompanham Vamos Viajar. Eu trouxe de lá várias dessas medalhinhas de Nossa Senhora e quero sortear para vocês. Mas isso eu quero fazer para aqueles que assistirem o nosso vídeo e deixarem o comentário embaixo, ali no nosso canal, tá? As primeiras 30 pessoas que deixarem ali o comentário, nós vamos estudar como entregar depois essa medalhinha. Ela é simples, é modesta, mas é como a medalhinha cunhada lá que milhares e milhares de pessoas vão em busca. E que a gente possa, sim, sob a proteção de Nossa Senhora, seguirmos sempre adiante e, quando possível, também viajando. Lembrando sempre que se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se youtube.com/Diocese de Apucarana e acompanhe a nossa programação tão especial preparada para vocês.